Estamos aqui em mais um Novidades da Semana hoje, com a turminha de arquitetura da rede. E eu vou trazer aqui Alan Boy. E aí, mano? E Tio Ri, voltando de férias aí. Bom dia, Tio Ri. Beleza? Fardado. Beleza. Porque hoje, quem vai apresentar Novidades da Semana, pela primeira vez na história desse planeta, ninguém mais, ninguém menos que Alan Moreira. Fala, Mateuzinho. E aí, pronto para hoje, cara? Pronto. Bom, mas vamos lá, Mateuzinho. Você é o piloto hoje, cara. Olha o orgulho, cara. O pai aqui, orgulhoso, cheio de felicidade aí de ver que hoje é com você, cara. Manda ver aí, você é o... Show. Essa semana teve bastante notícia relacionada a instâncias ARM Graviton 2, né? E eu gosto bastante desse tema, então eu coloquei ele logo de cara, beleza? A primeira fala sobre EC2 Hibernation, né? Então, EC2 Hibernation é aquele recurso que a gente consegue deixar a instância parada sem que ela reinicie. Então, ela sempre volta da parte que ela sempre esteve, né? Ele salva aqueles dados ali no HD e tal, e você volta da parte onde você parou. É tipo Beleza? um EC2 urso, né? EC2 urso. EC2 urso que hiberna. Piada meio... E aí agora você pode usar nas instâncias Nitro. Mas eu te você sabe que eu sempre penso isso, cara. Você sabe que eu sempre penso isso, cara. Você acabou de materializar uma piada interna que eu sempre faço, eu olho assim, um urso. Eu sempre penso, desde o notebook, sabe? Não é, Flávio, é que você é da época do Zé Colmeia, né? Que você É verdade, eu sou mais velho. Acho que eu sou mais velho, né? Esse é dois no inverno lá, o Davi tá falando. EC2 no inverno, exato. E aí, agora a gente pode usar essa função de hibernation no Red Hat Enterprise Linux 8 ou superior, CentOS 8 ou superior e Fedora 34. Legal. Lembra que esse recurso, cara, ele é muito utilizado por alguns clientes aí, alguns ambientes mais da micreragem, né? Porque o hibernar na prática, né? Quem pode dizer para mim na prática, tecnicamente, o que o hibernar faz? Eu posso dizer, o hibernar ele pega todos os dados de memória e joga dentro do HD. E aí, quando desliga, a gente não perde aquela parte efêmera, né? Ele tá ali no HD. Quando liga, ele pega de novo e joga aqui na memória. É isso aí, né? Você pega a memória não volátil, né? Joga para o HD e depois puxa ela de volta, que é a memória RAM ali, né? Então, na prática, o que acontece é esse, né? É claro que isso não é 100% eficaz, porque o relógio avança, né? Então, é a mesma coisa que do nada você vai avançar o relógio lá para frente, isso pode ter algum problema na sua aplicação e tal, dependendo do que for. Mas quando você tem a micreragem ali, cara, por exemplo, aplicações que quando rebuta dá problema, né? Coisas mais legadas, né? O tio Ri aí, com certeza, mais na minha época. Mas tem aplicações que são da nossa época rodando, né? Eu tava falando com um cliente outro dia, cara, com o Windows NT virtualizado, cara. Eu tirei print, cara. O Windows NT virtualizado, que ele quer levar para a AWS. Eu falei, cara, não é melhor a gente modernizar isso aí e tal. Caraca. Mas tem mesmo, viu? Você pega principalmente clientes pequenos, sei lá, o cara que tem um ERP, alguma coisa assim, né? Deve ter mesmo. Né? Nego de indústria, às vezes tem o negocinho lá da automação que tá ali rodando desde 1900 e nada e, né, e não mudou ali e tal. Para esse tipo de coisa, quando o cara tem medo de desligar, né, o Hibernate é uma boa técnica, porque você consegue desligar por uma questão de economizar de custo mesmo, por exemplo, desligar à noite, final de semana, sem efetivamente, se você desligar, o sistema operacional vai achar que tá ligado. Então, se tem algum problema no boot ali, você foge dele. É claro que longe de ser recomendado, né, mas é uma técnica que pode quebrar um galho. Agora, a gente pode utilizar as instâncias T4G e X2G com os processadores Graviton da Amazon, que a gente conversou, né? Aurora. Então, a gente consegue usar o Aurora Postgres ou o Aurora MySQL com instâncias Graviton ARM, né? As instâncias Graviton, né? Ela tem uma melhoria ali de mais ou menos 49% com relação à performance das instâncias anteriores, né? A x86. E, além disso, ela traz uma economia por ser um pouco mais barata, né? Economiza mais energia e tal, e essa diferença de preço passa para o preço final, né? Uma curiosidade sobre as instâncias Graviton que eu coloquei aqui, na verdade, as instâncias T4G para esse modo aqui do Aurora, é que, mesmo ela sendo burstable, a gente consegue aumentar esse burst, né? Pagando um fizinho ali, aumentar esse pico de burst nas 24 horas lá, com um adicionalzinho de custo. Então, ainda faz sentido colocar em alguns workloads. Quando a gente usa essas instâncias T4G, X2G, a gente tem economia, então vale a pena fazer uma POC para ver se você consegue utilizar no Aurora aí. Na verdade, é muito difícil não, porque por ser um serviço gerenciado, né?
Posso pegar sua tela rapidinho, Matheus? Claro, claro. Aqui. E um ponto legal, cara, aqui para você migrar para as instâncias Graviton, você tem um problema ali do binário e tal, né? Porque você precisa recompilar a sua aplicação para que ela funcione. Mas no caso do RDS, a compilação é por conta da AWS, então você não se preocupa, né? Eu inverti as notícias, tá? Mas assim, ó, a próxima notícia seria do RDS, eu só inverti, porque é no RDS e no Aurora, beleza? São duas notícias diferentes, mas liberando a mesma função, beleza? Boa. Então, só libera minha tela aí rapidinho para mostrar o negócio. Bom, vamos lá. Dá um zoomzinho. Bom, vamos lá. A instância T4 ela é mais barata. Bom, vamos ver de fato, né, qual que é essa diferença de preço, tá? Sim, comparando uma T3 com uma T4, tá? Então vamos lá, calculadora da AWS, calculator.aws, tá? Vai no serviço, a gente vai comparar um RDS Postgre. Então vamos lá ver quanto que custa um RDS Postgre, tá? Do tipo T3 Medium, beleza? Em multi-AZ, com modelo de precificação on demand, tá? Eu vou tirar o storage aqui porque eu não quero saber o preço do storage, tá bom? Então, na região de São Paulo, um banco de dados do tipo T3 Medium funcionando multi-AZ, pagando on demand, eu vou pagar $220 por mês, beleza? Ok. Então anotem aí, $220. Tá, beleza. Pô, surgiu o T4, quero modernizar. Quero colocar a instância mais barata, ganhar performance. Eu vou parar de pagar $220 e vou pagar $20. $20 não, perdão, $200. Então você vai economizar $20 por mês. Somando no ano, quanto que dá? 240. Então, $240 por ano de economia somente fazendo isso, né? Mudando o tipo de banco de dados e pagando on demand, entendeu, pessoal? Essa é a diferença. Então, é importante que vocês saibam mensurar essa diferença. É importante que vocês saibam manipular a calculadora da AWS, que vai materializar isso para vocês evidenciarem na empresa de vocês, né? A vantagem de trocar o tipo de instância. Claro, tem N outros fatores, mas eu acho que um dos principais é o custo. E como que você evidencia isso? Utilizando a calculadora. Exato, e aí você vai perguntar, poxa, mas a gente está falando aqui de uma redução aproximada de 10%, quando o Matheus falou lá em 49%. Tem outras questões relacionadas à própria performance do processador também. Então, assim, para vários tipos de aplicação, como é o caso de bancos de dados relacional, né, você tem também um ganho de performance. Então, é provável que você consiga até diminuir o tamanho da instância, né, dependendo do seu consumo. Então, você está com a sua instância consumindo 60%. Aí, quando você trocar o processador, como ela é mais performática, para determinadas cargas de trabalho, né, mas como ela é mais performática, seu consumo vai cair para 40%. CPU, por exemplo, né, para 40%. O que acontece? Você pode pegar a instância na metade do preço, que é a metade do tamanho, e ela vai ficar em 80%, certo? Então ela vai cair para 40%. Se ela tivesse 60%, você não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque se você diminuir isso na metade, você ia ficar em 100%, né? Aí você teria problemas de performance. Então, é daí que vem essa questão. Por isso que a AWS fala assim, a relação entre o custo e performance, né? E não só a redução de custo. Por exemplo, as instâncias novas, as que saíram processadores Intel novo, né? A família nova, que é a M6i, agora a AWS está colocando o i do lado, né? Para identificar que é Intel. As instâncias M6i estão vindo com o mesmo preço das instâncias M5, por exemplo. Mas ela usa a família mais nova de processadores, que traz uma redução de custo. O 49% lá, Flávio, ele é exatamente sobre a melhora na performance, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem essa melhora de 49% e ainda tem o decrescimento no preço de 10% ali no valor. Então, é completamente vantajoso nesse caso. Vai ficar mais barato e mais performático. Né? Só dois detalhes, que é a questão de você poder operacionalizar. Se é uma aplicação Windows, por exemplo, binário Windows, você não vai ser fácil você fazer isso, porque você vai ter que recompilar, teria que ter uma versão Windows para ARM e tal, né? E tem uma outra variável também que tem que entender, que processadores ARM são mais bem performáticos para alguns tipos de carga e não para outros, né? Então, assim, para processamento bruto e tal, para tirar dados de um lado e jogar para o outro, é até mais adequado. Agora, e o consumo de energia é menor, logo por isso que é menor, né? E os processadores, no caso da AWS, são fabricados pela própria AWS, né? O Graviton, na verdade, a AWS comprou uma empresa e os processadores são fabricados por ela. Então, você tem uma empresa a menos para dividir o lucro, né? Mas é importante dizer que não é para todos os cargas de trabalho. Por isso que é ideal você fazer um teste de carga no seu ambiente, ou se não for uma aplicação crítica, de repente você fazer o teste ali, né?
Só para explicar, né? Eu falei Aurora. Realmente, o Aurora ele anunciou a utilização do T4G e X2G na semana passada, no dia 10. E no dia 16, ontem, foi anunciado o X2G para RDS e o T4G para RDS. Então, por isso que elas estão separadas, mas basicamente RDS e Aurora agora a gente pode usar T4G e X2G. Beleza? Tem umas perguntas aqui, ó. O Elton está perguntando para trabalhar com ciência de dados, qual que é a instância mais indicada? Poxa, Elton, acho que a pergunta ficou um pouco abrangente, né? Porque vai depender muito ali do que você está fazendo, né? Efetivamente, o que você está fazendo, quais os tipos de transformação você está fazendo, se é que você está, né, que você está falando de transformação ou de consulta e tal. Mas, assim, existem tipos de... processadores ARM, por exemplo, podem ser bastante adequados, né? Para se você vai ter transformação bruta, né? Sem complexidade, por exemplo. Existem também processadores específicos para inferência, se você está falando a parte de machine learning, né? Então a AWS ela mantém uma linha de processadores compatível com TensorFlow, e agora com TensorFlow 2, né? Então você tem uma série de processadores que são os .inf, se não me engano, né? Que são processadores específicos, que inclusive são... existem alguns mais específicos para containerização, outros mais específicos para usar com SageMaker e tal. Então, acho que a pergunta ficou um pouco abrangente, mas acho que depende do caso de uso também, viu, Elton? Acho que vai depender muito do teu caso específico ali, né? E a parte boa, Elton, é o seguinte, testa, cara, entendeu? Sei lá, você vai fazer uma transformação. Cara, transforma, testa com um, testa com o outro, vê a relação custo-benefício, se a performance for igual, pega o mais barato e essas coisas, né? E o Davi perguntou, né? Isso é só para DB? Cara, na verdade, assim, chegou no DB agora, né? Mas essas instâncias ARM que a gente está conversando, que tem performance maior e redução de custo, elas já estão aí na EC2 há um tempo, tá? Tanto a T4G quanto a X2E também. X2EG, né? Ela evoluiu isso, né? É muito confuso isso, porque a família T, ela surgiu depois, então ela está sempre atrasada. Então você pega, por exemplo, agora as instâncias M6G, elas são a mesma família de processador das T4G, né, no caso dos Graviton. As T são processadores compartilhados, né, que são os processadores com burst, que a gente fala, então ele é compartilhado, né, então você não tem 100% de CPU. Por isso são instâncias mais baratas, para aplicações de uso onde normalmente as aplicações, a boa parte das aplicações, elas se comportam bem com um pico de processamento sazonal, né, ela não fica 100% do tempo com 100% de processamento. Aí a mudança é o seguinte, já tinha para EC2 e aí a AWS vai colocando nos serviços. A novidade aqui é que agora está disponível nos RDS, que são os bancos de dados relacionais gerenciados pela própria AWS, né, Davi? E logo lança para Elastic Cache e vai percorrendo o caminho. Então, isso aí. Que, inclusive, para Elastic Cache é um baita uso, né? Aí respondendo a pergunta lá do Elton também, cara, você está falando, por exemplo, em ciência de dados, com banco de dados em memória, usando, por exemplo, Redis, cara, aí a ARM vai sair filé. A gente fez inclusive um teste o Júlio Ferraz junto com o Ferraz fizeram uma apresentação justamente explicando que para esse tipo de aplicação a performance vai lá na lua. Tem aqui no canal, dá uma olhada, ARM versus x86, se eu não me engano tá como FISC ou CISC também. RISC ou CISC, né? Beleza, vou voltar aqui falando sobre ARM ainda, aí que eu acho da hora demais, né? Agora o Code Build, a gente consegue usar ARM, a gente já conseguia, só que agora com as instânciazinhas pequenas, tá? Antigamente o limite mínimo ali para você usar uma instância ARM no Code Build era 8 vCPUs. Se eu não me engano, é a C6G 2X Large. E agora a gente pode usar 2 vCPUs, que são instâncias ARMs menorzinhas para workloads pequenos, ou teste, ou alguma coisa que a gente não precise de um desempenho tão grande. Exatamente, C8G 2X Large, Matheus, consultei aqui. Legal ter uma granularidade maior, né, nessas opções aí. Porque o Code Build, cara, porque o Code Build ele sobe, processa e morre. Sei lá, tem uma build single thread, né, que vai fazer ali, cara, você vai subir 8 vCPUs para usar só um, beleza, é pouco tempo, mas é dinheiro, né? Com certeza. Agora a gente tem uma nova família de instâncias aí, as instâncias VT1, elas são otimizadas para vídeo transcoding. Vídeo transcoding é quando a gente pega um arquivo compactado lá de vídeo pronto, MP4 ou MP3, uma imagem,
e faz o transcoding dele para código. Então, não sei se já viram, tem como você fazer uma imagem virar um UTF-8, sabe? E aí, essa instância é exatamente para esse tipo de workload, que faz esse transcodificação desse vídeo. É bem legal. Eu trouxe até uma imagenzinha com os preços aqui, mas eu perdi ela. Você consegue mostrar pra gente aí, ó? Tua calculadora tá aberta ainda? Ela tá disponível só em Norte Virginia por enquanto, né? Não tá em Ohio nem Oregon. Matheus perdeu ela na mudança. Perdi na mudança, velho. Perdi na mudança. Mas Eu vou desde de janela aqui e perdi a imagem. Mas, cara, bem legal para transcode, né? Para você, sei lá, é muito comum você ter, por exemplo, streaming de vídeo em vários formatos, né? Aí você é obrigado a ficar transcodando ali em real time, né? Bastante coisa de compute, né? Dessa semana aí. Ah, mas é o Matheusinho, né? É o Matheusinho, que ele é nerd, né, cara? Ele é nerd do hardware, né, cara? Então, eu gosto das novidades de compute, né, cara? Então, por isso que eu até coloquei logo de cara aqui, na verdade. É EC2 de serviço, Matheus? Esse 2, né? Nesse 2. Será que tá na calc já? Cara, espero que sim. Eu vi na definição de preço do EC2, né? Duvido, então deve cara. estar assim. 2.0 não tá na calculadora. Vou fazer uma calc ontem. Upstream 2.0 não tá na calculadora. Mas até esses dias a gente também não tinha SQL Server, né, velho? Não, já tá. Então deve ela tem essa vantagem. Via API, né? Deve estar chamando via API. Ela tem essa vantagem também, cara, de ter a capacidade de memória até 192 GB, né? Isso é bem legal, porque workloads de transcoding normalmente demandam um pouquinho mais. A primeira instância dela já é grande, né? Você vê. Põe aquela 24G só pra gente ver o preço ali, Matheus. Agora eu fiquei curioso. Baratinho. Mas existe possibilidade. Tem aí depende do que tá rodando, né? Mas vou fazer um cálculo rápido aqui, ó. 5.2 dividido por 0.86, vai. 0.86, é isso mesmo? Pode isso, Arnaldo? Obrigado, hein, Alan. Mas também é 96 CPU, 192 GB de memória. Uma instância parruda, cara. Uma instância parruda. Normalmente, workloads para transcoding, eles são pesadinhos, tá? Eles são pesados. Peraí. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá $3.780, é isso? Certo, $3.780. Pegando a maior, né? Você tá pegando a maior, mais conhecido como 19 mil reais. Mais conhecido como Gol. Gol 2015? Gol 2014? Dá pra pegar. Dá pra pegar um bolinha tunado, vai. Um bolinha tunado, bolinha com baixadinho, com umas rodas. Com as orbital, né? Com as tampas de fogão. Vai lá, porque hoje também, cara, com 22 mil reais, infelizmente, você não tá comprando carro nenhum mais, né, cara? Vamos lá. Não dá mais. É por isso que eu tô sem carro ainda, hein? Bora. Próxima notícia ainda de computação, olha só, velho. Essa é a última, mas teve computação pra caramba, cara. Olha aí, ó. O Amazon da RDS agora suporta instâncias R5B, né, para MySQL e Postgres. Beleza? O que são as instâncias R5B? São instâncias voltadas para large... Vamos pensar assim. Precisa de muito I/O de disco e muita transferência entre o disco. Essas instâncias que vão te servir. Beleza? Para I/O intensive. Eu anotei, mas eu não importante dizer que na AWS você tem uma rede para conectar com o volume e uma rede para conectar com a internet ou com os outros computadores, né? Então, a B, na verdade, diz respeito a um bandwidth maior para conversar com o volume, com o EBS, né, em geral. No caso do EC2 aí, o EBS. E o RDS por baixo dos panos, a gente, né, certamente é EC2. Então, agora o Aurora Serverless, na primeira versão lá, Aurora Serverless V1, ele tem uma configuração de autoscaling com base nas necessidades da sua aplicação, né? Então, essa configuração do autoscaling é um timeout, que ele fica ali verificando de tempo em tempo, você pode definir entre 1 e 10 minutos, e ele fica olhando inatividade para fazer decomissionamento, né? Descomissionamento. E aí você pode definir, né? Quando der o timeout ali, depois de 5 minutos, que é o tempo padrão, ele tá com inatividade, você pode definir se você vai deixar naquele tamanho mesmo ou diminuir a capacidade, né? Descomissionar. Legal? Antes, na verdade, ele usava a lógica dele para poder tirar e fazer isso, não conseguia parametrizar, né? Então, acho que você consegue parametrizar assim, ó, se ficou sem fazer uma query,
por 5 minutos, por 8 minutos, aí sim baixa a capacidade, né? Porque ele tem um tempinho para aquecer de novo e liberar mais velocidade. Eu sempre brinco que o Aurora serverless não tem nada, né? Na verdade, ele... Acho que eu ia perguntar, eu confesso que eu fiquei meio viajando aqui no Aurora Serverless. É porque, na verdade, o conceito de Aurora Serverless, o Tio é dizer que você não, né, que você não tem a instância propriamente dita. Então, no banco de dados relacional, é muito complicado você escalar, né? Porque você não pode aumentar o número de nós, só para leitura, né? Para escrita, você até tem lá o multi-writer, mas é super limitado. Então, você não consegue aumentar o servidor. Então, o que a Amazon fez? Ela criou um servidor gigante. Um servidorzão. Gigante, beleza? Aí ela limita a sua capacidade de uso dele, ela faz um rate limit lá, entendeu? Ela vai lá dar um rate menos limit, e aí ela mede o que você pode fazer. E se você está consumindo próximo ao limite, ela vai lá e aumenta o seu rate limit, ou diminui o seu rate limit. E se você para de usar. Então, a mudança agora é que você pode ajustar esse timer, para dizer assim, ó, cara, ficou sem receber query durante muito tempo, baixa ou diminui e tal. Né? Porque aí depende da aplicação, né? Você pode trabalhar com esses timers, né? Para ficar mais efetivo. Para otimizar o custo versus, exatamente, para otimizar o curso versus, exatamente. Então, e aí a AWS vende como Aurora Serverless, só para fechar o Matheusinho, a Aurora vende como a AWS vende como Aurora Serverless, que é justamente para você ter aquele conceito de abstração total, entendeu? Ó, cara, não se preocupar com o servidor, o seu banco vai crescer, vai diminuir, vai entregar sob demanda o que você precisar, né? Mas na prática ali ele tá diminuindo e aumentando a capacidade de CPU e memória. Agora eu tenho uma dúvida, cara. Eu lembro que quando começou o Aurora Serverless, ele não tinha ainda um multi-AZ. Ele ainda não tem, né? Cara, eu não lembro dessa novidade. Eu acho que a V2 tá com uma característica dessa de subir multi-AZ, mas eu postei isso recentemente. Não me lembro de a gente ter anunciado nenhuma... eu também não tô lembrando. Nada aqui dele ter solução multi-AZ. Eu perguntei isso porque se você viu essa novidade e tá pensando em lançar uma aplicação com Aurora Serverless para salvar custos, se você precisa de alguma coisa, talvez você tenha essa pergunta a se fazer também. Eu preciso de multi-AZ? Então, eu acho que o multi-AZ do Aurora Serverless ele é abstraído. Porque o Aurora Serverless ele tem um proxy na frente, abstraído, entendeu? Você fala que tem uma camada ali que pega várias AZs, né? O proxy faz justamente isso, entendeu? Na verdade, é uma discussão complexa isso, porque assim, todo Aurora, o volume dele, os discos já são multi-AZ. Todo Aurora. Se você subir um Aurora sem multi-AZ, os discos já são multi-AZ. Os discos já são. Então, a camada de persistência você não vai perder. Então, para um cenário onde você não pode perder dados, né? O seu RPO tem que ser alto, você não vai perder dado, beleza? Fica tranquilo que você não vai perder dado. Ok. Agora, quando a gente fala de disponibilidade, o RTO, né, que é o tempo de disponibilidade de retorno em caso de falha, então você imagina assim, o processamento, CPU e memória, ele está rodando, no caso de um Aurora não multi-AZ, ele está rodando só numa máquina. Então, como é que o Aurora eu faço com que ele seja multi-AZ? Eu subo uma rede réplica em outra Z, né? E o Aurora, ele usa essa lógica. Se o writer morre, ele promove um reader ao writer. Então, se uma máquina de escrita morre, uma instância de escrita morre, ele promove... E é rápido, né? Isso aí é rápido. É rápido, exatamente. Agora, no Aurora Serverless, Alan, ele não tem o nó. Ele só tem um nó e uma Z. Se a Z morrer, o que vai acontecer? Ele vai chavear, só que ele vai ter downtime. E o downtime não vai ser pequeno, vai ter um downtime ali... situações que eu já peguei, tá? É mais ou menos de 1 minuto, assim, tem downtime. Então, assim, é failover, é multi-AZ, mas o downtime, o tempo de parada, se a sua aplicação sente, né? A aplicação sente. É isso aí. Sim. O multi-AZ, o multi-AZ sempre vai ter o downtime ali, né? O que o proxy ele vai ajudar? Ele vai ajudar a diminuir esse tempo. Né? Então, por exemplo, se você poderia ter 2 minutos, com o proxy você pode ter 40 segundos. Então, o proxy ele serve ali para você gerenciar o connection pool e também ajuda se precisar fazer o failover, entendeu? Voltando ao uso do serverless, né, do Aurora Serverless, né, o que a gente recomenda? Que a gente vê que dá muito match com os clientes aqui, no ambiente de desenvolvimento e homologação. Tá? Então, coloquem lá no ambiente de homologação, desenvolvimento de vocês. Não precisa mais fazer aquele lambda para desligar o banco. Ele já tem a inteligência
e baixa o banco quando ele identifica ali que não tem nenhuma atividade acontecendo, tá? É isso aí. Ambientes produtivos. Quando downtime, a sua carga não é um problema. Cara, sua aplicação se recupera, por exemplo, seu banco de dados relacional ele é consultado, mas tem cache, por exemplo, e o seu cache é de 5 minutos. Várias situações, né, cara? Eu não quero pagar o dobro. Não compensa pagar o dobro versus meu banco ficar fora 10 minutos se acontecer um dia. Você vê que ali embaixo, no último parágrafo, na linha 2, ele fala, ó, it's a simple cost-effective option for infrequent, intermittent or unpredictable workloads, tá vendo? É isso aí, para aplicações que assim, um período no dia tem um pico e depois você não tem mais, né? Que é exatamente a questão de você tirar proveito da elasticidade, né? Agora, você tem um banco pequeno com consumo constante, aí sai mais barato não ir para a hora certa. Porque aí a chance de ocorrer a falha no momento que está sendo feita uma consulta, né, uma requisição, acho que é grande, né? É isso aí. Bom, bora lá, Matheusinho, vamos avançar aí que a gente tá. Então agora a gente tem esse recurso aí novo no Redshift, né? É o Redshift RSQ. Eu escrevi errado e aí bugou minha cabeça inteira. Mas basicamente o que é o RSQL, né? O RSQL é uma CLI para interagir com os bancos ou os clusters do Redshift. Então você centraliza toda essa interação em uma CLI só para conseguir fazer describe ali, queries de um lugar só e você lança em todos os bancos, né? Para formar ali resultados diferentes, né? Bacana. Então é uma CLI, um binário para você interagir com o Redshift próprio do Redshift aí, tá? O Redshift tá ganhando corpo aí, ficando cada vez mais robusto. Sim. E é como se fosse o MySQL lá, né? O comando MySQL, né? Você vai lá, dá um MySQL e consegue conectar. Só que no caso do Postgres, você pode usar no caso do Redshift, você pode usar o PSQL, né? Porque ele é compatível com o Postgres. Então você pode usar o do Postgres, só que provavelmente você não vai conseguir ficar, por exemplo, chavear entre bases, tem interações com o cluster, com recursos AWS do Redshift, que não são recursos nativos de Postgres, né? Eu acho que por isso é o RSQL, né? Provavelmente é o Redshift SQL, né? Sim, legal, né? Agora tem uma só aqui de security. Na verdade, tem uma seção aqui que tem diversas outras, podem influenciar também em security. A gente está falando aqui do Firewall Manager, né? Então, agora ele aceita as regras de rate do WAF. Então, agora o time de segurança ele pode usar o Firewall Manager para implantar aquelas regras de rate lá do WAF em diversas contas ali da AWS. Por exemplo, limite de solicitação por conta. Isso é um dos exemplos, né? Então, ele usa o Security Policy for AWS WAF lá dentro do Firewall Manager. O Rate Based lá do WAF, na verdade, é o recurso que permite com que você faça rate limit mesmo de requisições HTTP, né? Então, eu posso receber 100 requisições HTTP no intervalo de 5 minutos. Se o cara mandar mais que 100, você der do cara, né? Você vai lá e bloqueia ele. Agora está suportado no Firewall Manager, que é um recurso que não estava, né? O Firewall Manager é o centralizador de todos os firewalls da AWS, né? É coleção de serviços de firewall da AWS e o WAF está dentro, né? Quando você fala coleção de firewalls, a gente está falando de que tipo de firewall? AWS Firewall, tá. AWS Firewall, Security Group, que acaba sendo um firewall. Tá. CLS está dentro, tá? A CLS está dentro, tá? E o WAF, pelos que eu me lembro, né? Então você tem uma tela centralizada, entendeu? E o mais legal, você consegue adotar, entendeu? Você consegue mandar um invite para outra conta, o cara aceita e você coloca tudo numa tela só. E você paga para usar o File Manager ou é só os recursos que estão dentro? Não sei se você sabe também. Agora eu fiquei interessado. Vou dar uma olhadinha. Eu acho que tem um custo sim, viu, Tio Rio? A AWS File Manager Pricing, acho que tem um custo sim. Você paga os recursos que ele gerencia. Por exemplo, Security Group não tem custo, né? Sim. Mas, assim, cara, tem um custo sim, que você... Legal, né? Essas soluções centralizadas como o System Manager, Security Hub, né? Bem legal mesmo, cara. Security Hub, exatamente. Olha lá, na verdade é o WAF, é o Shield, é o Security Group, o próprio o Network Firewall, né? Pô, para fazer troubleshoot deve ser uma mão na roda, né, cara? Exatamente. E o DNS Resolver também, né? O Firewall DNS Resolver, né? Que tem lá, né? O filtro de conteúdo baseado em DNS do DNS Resolver, né? Bem legal esse serviço, inclusive, viu? Não sei se vocês já usaram. Eu usei já. O DNS Firewall,
chama DNS Firewall, do Firewall Resolver. O que você faz? Você consegue, via Firewall Resolver, dentro da sua VPC, bloquear URLs. Você fala assim, eu não quero que acesse a X vídeos. Se você tentar resolver X vídeos, você consegue redirecionar a requisição para um outro nome, para um outro IP, entendeu? Para uma página, assim, né? Exatamente. É a clássica página de proxy, né? De proteção e tal. Assim, como a gente está estendendo cada vez mais o cliente também para a nossa rede AWS, né? Então é um recurso que você não precisa ter um fio de conteúdo, por exemplo, né? Você já tem um fio de conteúdo básico. Mas tem custo sim, viu, Tio Ri? Tem custo. Tem custo de uma porção de coisas aí. Acho que só para você ter o Firewall Manager é sem doleta, não é? Tem um custo aí. Tem um custo, né? Eu acho que é um custo mínimo mais do que ele gerencia, isso aí. Show. Isso aí. Bora para o próximo. Então, essa daqui é sobre uma combinação no CloudWatch de Application Insights e no Systems Manager Application Manager, né? Então, o Application Manager do Systems Manager, ele é um serviço que reúne informações de operações de vários serviços na AWS, né? Para que a gente consiga interagir e corrigir esse serviço sem problemas, né? E o CloudWatch Application Insights, ele serve para configurar o monitoramento desses mesmos recursos, né? E com essa combinação aí entre os dois, a gente conseguiria gerar dashes ali, dashes de monitoramento, né? Monitoramento com apenas um clique ali, fazendo esses resumos ficar mais simplificados, de forma mais fácil para a gente conseguir obter eles. Tem uma próxima novidade também, que eu já vou inserir junto as duas, que é a do CloudWatch Application Insights, configurar automaticamente alguns dashes e monitoramentos para a saúde de aplicação. Então, sem ele estar num resource group, por exemplo, já definido, ele consegue já lançar automaticamente um dash de monitoramento da saúde da aplicação. Bem bacana. Você lança, terminou de configurar, o CloudWatch Application Insights, ele já lança um dashzinho com algumas informações padrões ali para você já conseguir ver alguma coisa. Né, legal. O Application Insights ele é bem legal, cara. Eu testei, eu nunca usei em produção, mas você consegue informar para ele ali a aplicação que está rodando, né? Se é um IS rodando com SQL Server e tal, ele já identifica e faz o papel um pouco ali da parte de relatório de uma APM, né? Então, bem legal. E bacana as novidades aí, cara. Principalmente essa novidade aí dele criar dash. Porque sempre é isso. Na AWS é sempre assim, né? A gente fala, não, a gente pode criar dashboards customizados no CloudWatch, né? Na hora que você vai criar lá, você começa a fazer o negócio, você fala assim, putz, cara, dá mó trampo, assim, nunca tá bom, né? Nunca traz a informação do jeito que você quer e tal, né? E agora, como ele integra com o SSM, então já tá tudo ali, entendeu? É bem mais fácil de você criar ali os dashes que você quer. Coletando recurso dentro da máquina, né? Só um ponto que o Alan citou aqui, cara, do Aurora Serverless, ele tá vindo com multi-agenda V2, mas a V2 não tá para produção ainda, tá? Tá em preview, exatamente. Então, na V2 vai vir já com rede réplica, multi-agenda, são outras características do Aurora, né? Aí é sonho, hein? Mas faz tempo que tá a V2, né? Eu já ouço falar da V2 faz um ano já, né, cara? Boa. Agora eu vou passar para essa próxima. Essa aqui do Amplify, eu tive um pouco de dúvida nela aqui, mas eu trouxe mesmo assim, eu trouxe mais ou menos o que eu entendi. Então, agora o Amplify ele permite que a gente utilize scripts personalizados no CLI. Como assim? Tem um negócio aqui que chama Command Hooks, que eu tava analisando, parece que ele é tipo uma lista de script para você colocar no CLI, né? E agora a gente pode usar esses command hooks lá na CLI do Amplify, né? Então a gente consegue adequar algumas questões de segurança e compliance ali de formas organizacionais diferentes, né? Direto com command hook ali, bonitinho, né? Sim, pelo que eu entendi, ele está suportando igual os hooks do Code Deploy, né? Você consegue criar hooks ali pré-deploy, pós-deploy ou pré-install, pós-install, tal e tudo mais, né? O Amplify é uma ferramenta bem legal, cara. Todo cliente que usa adora, cara, para desenvolvimento de aplicações web, né? E ele tem uma CLI própria, né? Um binário ali para ajudar você a fazer o deploy e tal. E agora ele está suportando aí esses scripts que permitem você fazer integrações pós-pré-deploy e tal, né? Pós-install, pré-install, tudo mais. Então, você cria lá, tá vendo? Post-push.sh.
Então, quando você for rodar o comando para ele rodar, ele vai detectar que existe esse post push, e aí, depois de dar o push, ele vai rodar um comando qualquer. Por exemplo, virar um DNS, alguma coisa assim, né? Bacana. Bora para a próxima. A próxima é uma notícia simplesinha também. O SS, né, o Simple Email Service, ele mudou os limites, né, de tamanho para os e-mails que a gente pode enviar. Então, antes a gente tinha limites de 10 MB para envio e 30 MB para entrada, né? E agora a gente tem 40 e 40. Então, aumentou aí o tamanho. Rapidinha essa, talvez alguém quer comentar alguma coisa dessa daí? Difícil ver uma aplicação, né, para envio de e-mail, principalmente em massa. De 40 MB, né? Nacional de 40 mega, mas, cara, pode ser, né? Pode ser, Então sei lá. toma rock, né? 40 mega. Um bannerzão enorme, sei lá. E-mailzinho de 40 mega. Outro dia eu mandei um e-mail para a AWS. 4K. Eu mandei um e-mail para a AWS, né? Para o pessoalzinho da AWS que a gente estava trocando umas informações sobre competência e tal. Eu mandei um e-mail de 18 mega, faltou dos dois. Eu falei, cara, você recebe e-mail de 18 mega, brother. Aqui uma outra também simplesinha. O Amazon Correto 17 agora disponível, né? O Amazon Correto é uma plataforma, né, de distribuição para a produção de OpenJava, né? Com o OpenJDK. Ele é compatível com o JSE e a gente pode usar ele nas plataformas mais famosas, né? No macOS, no Linux, no Windows. Então agora ele está disponível na versão 17. Quem está usando o Coreto. Se você vai subir Java, em ECS e tudo, o Coreto já vem. O Coreto é o padrão, né? Então é bacana. É bacana quem está usando Java na AWS, se não conhece, para buscar, se já está usando o Coreto, dá uma olhada na versão nova aí, que tem de novidade, né? Cara, agora esse aqui eu sempre tenho uma dúvida, né? Como que a gente fala esse nome aqui? É Correto ou Coreto? Porque eu penso em Coreto, cara, na hora, que é aqueles negocinhos assim de fazenda, né? Coreto. Cara, no seu Coreto. Eu falo Coreto, porque pelo menos é uma palavra que significa alguma coisa, né? Mas, então. mas correto, ou correto, não sei. Confesso que então, não sei. Se eu não me engano, esse correto é de uma outra língua e a tradução é Coreto, tá ligado? Então a gente pode falar Coreto, sim. Tem uma outra língua aleatória, a tradução dela para português é Coreto. Então depende da região dos Estados Unidos que você tá, cara, fica tranquilo. Show. Agora, essa última que eu achei bem bacana e ela vai me ajudar em algumas coisinhas aqui do meu dia. Só para complementar assuntos aleatórios, né? Coreto em italiano significa Duolingo. Oxi. É uma palavra italiana. É tipo bilíngue, assim. Fala que tipo bilíngue. Várias línguas. Deve ter um motivo. Tudo tem na AWS um motivo, né? Eu não lembro o serviço que eu vi, teve um serviço que eu vi outra vez, eu tava lá na AWS em Seattle, eu perguntei, cara, alguém pode me dizer que diabo é, por que diabo é esse nome, o serviço? Não lembro qual era. O cara falou, cara, pelo seguinte, o cara que lançou o serviço, ele mora lá em Londres, e o bar na frente da casa onde eles se encontravam, é esse nome aí. Os caras inventam o nome que quer, né? Então... Bora, essa próxima aqui para ajudar a galera de startups, né? Na verdade é um novo programa de ativação aí, né, do AWS Activate, chama Build on AWS for Startup. Na verdade é uma feature dentro do AWS Activate, né? Que ele tem ali uma biblioteca grandinha, assim, tem um apanhado de estruturas básicas ali iniciais, né? Para você conseguir lançar ali um CloudFormation em alguns minutos de algum certo tipo de arquitetura. Então, essas arquiteturas são desenvolvidas por especialistas da AWS, né, por arquitetos da AWS. Todas essas arquiteturas são feitas pensando nas melhores práticas com relação a custo, performance, tipo como se ele tivesse enquadrado já no Well Architected, sabe? E a ideia é simplificar os primeiros passos ali na startup, né, para os caras não precisarem ficar se preocupando com a AWS e sim se preocupar com o produto deles em si, né? Então, bem bacana essa biblioteca. Uma biblioteca de CloudFormation estruturada. Uma bibliotecazinha. Legal. Quem não conhece o Activate, é um programa bem legal para startups, né? Então, que ajuda com crédito, ajuda com uma porção de coisas e tal, com apoio da AWS. Então, vale a pena conhecer quem tá montando uma startup, ou conhece alguém que está montando uma startup. AWS Activate é o nome do programa. Bom, beleza. Mateuzinho, recados? Claro, recadinhos. Sempre nos finais das lives a gente pede para vocês seguirem o protocolo, que agora tem cara nova. Sininho, inscreva-se, curta, comente e compartilha. 3 Cs aí, ó. Fiquem em casa. Estudem, né, galera?